Estamos recebendo a visita da nossa amiga Patrícia Nascimento Cifali, ela é empresária e também agora escritora. E nós estamos aqui para falar sobre uma verdadeira obra de arte. Gente, olha só esse livro, A Imigração Ítalo-Egípcia no Brasil. Vera, obrigada pelo convite. Bom ter você aqui. E que surpresa, hein? Para todos nós. Para você também? Na verdade, sim, uma grande surpresa. Eu, como uma empresária hoteleira, né? Sim. Agora nessa intenção de escrever a minha história. E de verdade foi um projeto que foi crescendo, assim, né? Ele nasceu bem despretensioso. Hoteleira da região aqui do sul do estado, do litoral sul, Praia do Rosa. Grande sucesso nesse segmento, uma grande administradora e agora também escritora. Gente, a vida tem história para contar. Tem muita E história. Todo mundo tem. Todo mundo. E você foi em loco buscar pela Eu sua. fui resgatar a minha história. Conta então, a imigração ítalo-egípcia no Brasil. É forte? É forte, Vera. Na verdade, são muitos fatos históricos entrelaçados a um romance de época dos meus avós. Então, esse livro, a partir de 1900, relata fatos da recessão, né, da Europa, lá em 1870, onde os europeus, a maioria migraram para o Brasil, mas alguns foram para o Egito, né? No caso, a minha família. E de lá, né, passaram a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. O meu avô foi preso 2 vezes no Egito. Ele era nascido no Egito, então ele era um egípcio, mas de nacionalidade italiana. E na Segunda Guerra Mundial, os italianos dentro do Egito, eles eram inimigos de guerra dos ingleses, né? Então, ele foi preso 2 vezes e o único crime dele era ser italiano. Olha isso, gente. Isso está aqui no livro, também não sabia. E com muitos documentos, né? Eu vi que você conseguiu. Vocês conseguiram, porque tem uma coautora. Isso, eu tenho a Mariana Rosa, que de verdade ela é quem escreveu o livro, né? Certo. Minha prima da linhagem materna, não da linhagem paterna, mas foi o primeiro sim que eu recebi. Vamos. Aceitou comigo esse projeto e a gente ficou 1 ano nessa escrita. Gente, eu não sabia. E descobrindo e redescobrindo que o Egito muitas coisas. tinha sido um endereço, então, de procura tão forte na época de 1800, 1900. Mas ele era considerado mesmo ainda... Na verdade, era a grande época, potência né? no momento, né? E o Cairo era a Nova Paris. E o Brasil seria o algo novo, assim? Uma Era o oportunidade desafio. de começar do Isso. zero, vamos Eu dizer. aprendi que a minha família recomeçou muitas vezes e eu acho que muitas famílias recomeçam, a gente só não sabe, né, desses recomeços. Mas aqui a gente tem muito recomeço, então em virtude das guerras, né, chegou um momento que ficou insustentável eles estarem no Egito. Eles tinham uma pedreira, eles tinham empresas de pavimentação, empresas de construção civil, eles abdicaram de tudo em prol da segurança da família. Deixaram casa, Bateram a porta. imóveis, tchau. Saíram roupa, literalmente uma mala Bateram e vamos embora. Os Minha filhos- avó grávida do meu pai, com mais 4 filhos. E chegaram no Brasil, né? Imagina, europeus, em fevereiro, no Rio de Janeiro, em pleno carnaval. Minha avó, um Diferente. choque cultural, assim. Tremendo. Absurdo. Mas eles trouxeram com eles, nesse recomeço, apesar de não poder carregar muitas coisas nas suas mãos, né? Trouxeram know-how, tecnologia do ramo de pavimentação. Então, a minha família, dessa linhagem paterna, sempre trabalhou no Brasil esse desenvolvimento da parte de tecnologia e expansão das rodovias. E aí, em 2 anos, eles começaram a se reinventar no Brasil, recomeçaram e ajudaram toda essa parte, né, de nacionalização do país a partir ali de 1950, 1960. Inclusive com alguns marcos históricos também, construíram a primeira usina de asfalto do Brasil. Olha isso, gente. E muita história, assim. O livro é um livro de muita história mesmo, assim. Muito trabalho e muita união familiar. Isso é algo interessante. Apesar das lutas, literalmente, das guerras, houve esse recomeço novamente. É verdade. Então, primeiro no Egito, depois aqui no Brasil, onde Exatamente. vocês estão até hoje. E você agora, recente, em busca mesmo dessa história familiar, de conhecer o teu, né, as tuas gerações, a tua genealogia, você esteve no Egito. Exatamente. Você esteve em loco na casa que eles Em moravam. janeiro, nós fomos as primeiras descendentes a retornar ao Egito, desde que eles haviam saído. Então, desde 1956, nunca ninguém tinha voltado, porque o meu avô não achava seguro. O irmão dele que ficou para tentar dar suporte para os bens que ficaram, ele desapareceu, nunca tiveram notícias dele. Olha. Então, acho que esse medo e essa vontade de não voltar ia passando de geração em geração, né? Mas eis que nós, né, eu sempre tive muita curiosidade sobre o Egito. Eu sabia que a minha história estava entrelaçada lá.
Mas, de verdade, conforme eu fui escrevendo, me dava mais vontade de retornar lá, sabe, Vera? Quando a tua família chegou, na verdade, no Egito, no primeiro momento, nem a esfinge estava completa ainda, né? Exatamente. Em 1900, as patinhas da esfinge Ainda estavam não- lá semi-coberta e a gente tem uma foto que eu acho linda ali, que mostra essa chegada Essa deles dos- no Egito, com a patinha da esfinge fechada. E lá eles conseguiram, na verdade, encontrar a primeira pedreira dentro do Egito e foi a primeira pedreira privada. Então, a pedreira era de posse da família e eles pagavam royalties para o governo. Interessante. Isso, naquela época, a pedra era como se fosse ouro. A pedra até hoje está lá, né, nas pirâmides de Gizé. E deixaram, assim, a gente visitou o prédio, que era um prédio inteiro onde eles moravam, com 18 apartamentos, a própria pedreira. E, por fim, o acolhimento no Brasil foi sensacional. Porque Foi. aqui teve a dificuldade, teve o início, teve o deixar tudo para trás e começar de novo, mas teve a tranquilidade, O a recomeço paz, né? e a família em segurança, que eu acho que é o que todo Principal. patriarca, né, Vera, busca de verdade, assim. E para mim, assim, foi algo muito de me reconhecer, né, nessa história, porque todo mundo tem uma história. Eu sempre gostei de biografia, de ouvir histórias, mas eu nunca percebi que eu tinha essa história, assim, sabe, por trás. E essa cadeia genética que a gente carrega, eu acho que ela traz muito mais do que a cor dos nossos olhos ou Olha alguma que doença, né? interessante. A gente reconhece as nossas habilidades, às vezes. Por que eu tenho tanta facilidade de recomeçar? Tu sabe a minha história, né? Verdade. A gente recomeça com tanta facilidade. E aqui a gente tem muito recomeço, sabe? Gente, o lançamento está acontecendo agora, no mês de agosto, o lançamento oficial. E, assim, é um trabalho que, se ela imaginou fazer um livro, uma pesquisa, esse aí é um trabalho de pelo menos 309 folhas, é isso Com o mesmo? apoio do Ministério da Cultura, né? Olha que então a gente maravilha. teve... O livro ele tem distribuição gratuita. Tá. As pessoas que tiverem vontade de conhecer essa história, Olha para aí. se inspirar na sua própria história, né, Com Vera? certeza. Principalmente tantos italianos, imigrantes italianos que nós temos aqui, né? São. É um No livro Brasil. com muitas histórias de várias famílias, na verdade. Olha, isso acabou por contar muito, né, da história da humanidade e, por fim, a nossa. Porque verdade. vocês estão aqui também fazendo pelo Brasil e realizando tantos projetos e crescendo, e questões culturais, e o que deu certo e o que não deu certo, mas, sem dúvida, vocês estão de parabéns. E que lindo você conseguir tão minucioso essa história. Foi. Com documentos, Um ano de muita com pesquisa. fotografias, Tem. questões centenárias. São. Então, realmente, valeu a pena. Valeu. Nossa, agora a gente está colhendo assim esse resultado. É de verdade algo, um presente que a gente deixa para nossa família, né? Porque essa história estava quase morrendo. A minha tia que narra a história, ela já tem mais de 80 anos. Então era a última pessoa que poderia de Então, verdade ela veio, contar. quando a tua família veio para cá, ela Ela estava... tinha 15. Gente, 15 anos. acompanhou bastante, soube contar, ó, trazer aí essa história que está aqui, para todos nós podermos observar. Quem quiser Um exemplar Um do exemplar. livro. É só enviar um e-mail para nós, patriciacifali@gmail.com, com o endereço, com o seu endereço. A Lei Rouanet prevê isso, né? Dessa entrega a domicílio dos exemplares. Então, assim que ele estiver disponível, a gente vai começar a fazer essas postagens. Maravilha, gente. Então, dessa visita direto da Praia do Rosa ao programa da Vera, para a gente falar sobre a imigração ítalo-egípcia no Brasil, de Patrícia Nascimento Cifali, com coautora... Mariana Rosa. Muito bem. Aqui no programa, saindo desse bate-papo para dar um pulinho em Joinville. E eu quero agradecer a sua Obrigada, Vera. Eu te participação. espero lá em agosto. Sucesso nesse lançamento, que máximo!